Vamos ser sinceros, para muita gente, aula de história era aquilo, né? Decorar um monte de nome, data, lugar, uma coisa meio chata só para passar na prova. Mas, e se a história não for nada disso? E se por trás dessa decoreba toda tiver um superpoder escondido, uma forma totalmente nova de pensar? Pois é sobre isso que vamos conversar. Quem nunca passou por isso, né? Essa cena é super familiar. Aquele sentimento de que a história era, no fundo, só um teste gigante de memória. O importante era saber o quando e o quem. Mas o porquê, o como as coisas aconteceram de verdade, isso ficava de lado. E aí que uma matéria que podia ser incrível acabava virando só um exercício, sabe? Uma coisa meio mecânica. Então, vamos começar quebrando o primeiro grande mito. O objetivo real da aula de história não é de jeito nenhum transformar as pessoas em arquivos ambulantes de fatos. É muito, mas muito mais profundo que isso. É sobre desenvolver uma maneira completamente nova de se relacionar com o tempo. E aqui, ó, tá a grande virada de chave. A meta não é só passar uma lista de coisas que aconteceram. É construir o que a fonte chama de uma relação inteligente com o tempo. É pegar essa ideia de tempo, que parece uma linha reta, meio abstrata, e transformar uma dimensão que a gente pode analisar, pode questionar e, principalmente, pode entender em toda a sua complexidade. Essa habilidade tem um nome: temporalidade. Pensa nela como uma ferramenta mental mesmo, uma construção que a gente faz na cabeça para organizar o passado de um jeito lógico. E com ela, a gente começa a ver conexões que antes, olha, eram totalmente invisíveis. E essa ferramenta se apoia em 3 pilares essenciais. O primeiro pilar é a sucessão. Parece óbvio, né? O que veio antes e o que veio depois. Mas é a base de tudo. Sem conseguir entender a ordem dos fatos, a história vira só um amontoado de informação solta. Imagina as peças de um quebra-cabeça todas espalhadas no chão. Não faz sentido nenhum. Aí vem o segundo, a duração. E aqui a coisa já começa a ficar mais interessante. É a capacidade de perceber que as coisas na história acontecem em velocidades diferentes. Sabe, nem tudo tem o mesmo ritmo. Uma batalha, por exemplo, pode durar algumas horas. Mas uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural, isso pode levar séculos para acontecer. E por fim, o terceiro pilar, a simultaneidade. Esse aqui, olha, explode a nossa cabeça. Ele quebra totalmente aquela ideia de que existe uma única linha do tempo, sabe? E força a gente a pensar que, enquanto uma coisa estava rolando aqui, um monte de outras coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo em outros lugares do mundo. E para entender isso na prática, olha que fato maluco. Os mamutes lanosos ainda existiam quando as grandes pirâmides do Egito estavam sendo construídas. Parece coisa de mundos diferentes, de épocas que não se cruzam, mas eles coexistiram. Isso é simultaneidade. É o que ajuda a gente a ver o passado não como uma estradinha reta, mas como uma teia, uma rede super complexa de histórias acontecendo juntas. Bom, para aprofundar um pouco mais daquele conceito de duração, a gente pode usar um modelo que é genial do historiador Fernand Braudel. E a proposta dele é a seguinte: vamos olhar para a história como se ela fosse um oceano, com 3 ritmos, 3 velocidades diferentes. O primeiro ritmo, o mais rápido, é o do evento. Imagina a espuma que se forma na ponta de uma onda. É isso. São aqueles fatos rápidos, barulhentos que todo mundo vê. Uma batalha, assinatura de uma lei, um protesto, é a história que sai na manchete do jornal no dia seguinte, sabe? Ok, agora um pouco mais fundo. Abaixo dessa espuma, a gente tem a conjuntura. Pensa no movimento das marés. É mais lento, mais cíclico. É algo que se desenrola ao longo de anos, às vezes décadas. Uma crise econômica, um movimento cultural, uma grande mudança política. Tudo isso está nesse ritmo. E lá no fundo, bem no fundo mesmo, a gente tem a estrutura. São as correntes oceânicas profundas, quase paradas, praticamente invisíveis para quem está lá na superfície. Elas representam aqueles processos de duração muito, mas muito longa mesmo. Coisas como sistemas de crenças, a organização da família, relações sociais, coisas que levam séculos para mudar de verdade. Então, resumindo a ideia, na superfície, o evento rápido e barulhento. No meio, a conjuntura, mais lenta. E lá no fundo, a estrutura, quase imóvel. O grande lance de pensar historicamente é justamente conseguir enxergar como esses 3 ritmos estão sempre conversando, um influenciando o outro o tempo todo. Beleza. Até aqui a gente entendeu o como pensar a história. Mas agora vem uma pergunta talvez ainda mais importante. O que a gente aprende? Aquela história que chega na sala de aula, ela é neutra? É só um apanhado de fatos? A resposta, sendo bem direto, é não.
E esse ponto é fundamental. Escolher o que vai ser ensinado, quais personagens vão ganhar destaque, quais eventos vão ser lembrados e quais vão ser esquecidos, tudo isso é uma decisão. E é uma decisão que sempre reflete os valores e as disputas de poder de uma sociedade em cada época e em diferentes níveis também. A história da própria matéria de história no Brasil é um exemplo perfeito disso. Olha só, ela nasce no currículo lá atrás com o objetivo de criar uma identidade para o país. Anos depois, durante o regime militar, ela é meio que desmontada e vira estudos sociais, justamente para, segundo as fontes, diminuir o pensamento crítico. E aí, com a redemocratização, ela volta com força total como um campo de investigação. Isso mostra claramente como o currículo é um campo de batalha, um território em disputa. Para essa ideia de disputa pelo currículo ficar bem concreta, vamos pegar um exemplo muito forte que as fontes trazem: o jeito como os povos indígenas são ou eram representados nos livros da escola. O que a gente vê aqui é uma mudança de perspectiva, assim, radical. O jeito antigo criava aquela figura do índio genérico, sabe? Uma imagem única, meio exótica, como se todos fossem iguais e estivessem congelados lá no passado. A briga hoje para trocar isso pelo reconhecimento de povos indígenas, no plural, para mostrar a diversidade imensa que eles são pessoas do nosso tempo, do presente, e que são protagonistas da própria história deles. E essa mudança não caiu do céu, né? Ela é resultado de muita luta de movimentos sociais que acabaram levando a leis como a Lei 11.645. Essa lei tornou obrigatório o ensino da história e cultura indígena e afro-brasileira nas escolas. Isso forçou uma revisão geral daquelas histórias de sempre e abriu espaço para que outras vozes, outras perspectivas fossem ouvidas. Certo. Então, juntando tudo isso que a gente viu, por que isso importa, afinal? Por que desenvolver essa noção de temporalidade e sacar que existe uma política por trás do que se ensina é uma habilidade tão importante hoje em dia? Porque pensar com essa cabeça de historiador liberta a gente da prisão do agora. Faz a gente entender que o mundo nem sempre foi desse jeito e que, portanto, ele não precisa ser assim para sempre. Ajuda a conectar a nossa história pessoal, a nossa vida, com as grandes mudanças da sociedade. E, no fim das contas, entender que a história é uma escolha nos torna mais conscientes e mais capazes de ajudar a construir um futuro melhor, mais inclusivo. No final das contas, a história não é só uma coisa que aconteceu e pronto, acabou. É uma narrativa. Uma que a gente está sempre construindo e reescrevendo. E entender como essa engrenagem funciona dá um poder imenso. O poder de não só ler o passado, mas de participar ativamente da escrita dos próximos capítulos. E aí a pergunta que fica é essa: que novos capítulos a gente vai querer escrever?